Quando Jesus sai das terras de Tiro e Sidom, Galileia, ele passa mais uma vez por Decápolis. Decápolis era a cidade onde Jesus tinha curado, tirado o demônio de um gadareno e mandou para 2.000 porcos. Quando ele chega lá, em Decápolis, Decápolis significa 10 cidades. Alguns amigos ficaram sabendo que Jesus estava lá. Imediatamente trouxeram um surdo e um gago. Surdo e gago. Gago porque ele não aprendeu a falar. Não é que ele era gago, ele não aprendeu a falar. E ali, quando aquele homem é levado a Jesus, todo mundo, ou todos que levaram, falaram assim: ó, toca nele, Senhor. Deram instrução para Jesus. Nós trouxemos ele aqui, mas é para tocar nele. Toca nele. Essa foi a instrução que os amigos deram para Jesus. Quando os amigos chegaram: toca nele, Senhor, toca nele. Ele é surdo, ele é gago. Jesus, ele pega na mão daquele homem, olha aquela multidão, que eu não sei se estava dando risada ou não, conforme o vídeo colocou, porque a Bíblia não fala, é o vídeo que fala. Se o vídeo fala, então está errado. Ele pega na mão daquele surdo e gago, sai à parte, diante de toda a multidão que ali estava, e imediatamente ele levanta os olhos aos céus, ele suspira, olha para ele, toca nos ouvidos, pega a saliva da língua dele, põe já viram isso antes, né? Colocaram na língua dele, disse efatá, abra, você vai ser desbloqueado agora, abra. Abriu o ouvido e ele começou a falar perfeitamente. Quando ele começa a falar perfeitamente, Jesus, ao contrário de outras vezes, Jesus estava chegando rumo a Jerusalém, a crucificação. Faltavam muito poucos dias para acontecer isso. Não fale que eu fiz isso. E quanto mais Jesus falava para ele não fazer isso, o povo mais publicava que ele tinha feito isso. Até que o povo se admirou muito e disse assim, terminaram assim, ó: tudo que ele faz bem. Nessa noite, irmãos, nós vamos pregar sobre desbloqueio. Nós vamos pregar sobre desbloqueio. Eu sempre fui um homem bloqueado, irmãos. Eu era um homem bloqueado para falar em público, bloqueado nas minhas emoções, um espírito de inferioridade muito grande. Eu sempre me senti o pior de todos. Minha autoestima era baixa. E cada acontecimento que surgia comigo na minha história me bloqueava numa área. Tinha bloqueios familiares, tinha bloqueio com meu irmão, bloqueio com o papai, só não tinha com a minha mãe. Bloqueio com amigos, bloqueio com relacionamentos. E cada área que dava errado para mim, me travava em outra. Gerou uma insegurança muito grande. Não fui um bom aluno. Eu tinha áreas que me travavam, que eu queria. Eu queria romper com algumas coisas da minha vida, não conseguia. Eu consegui um emprego, eu achava que eu ia bem firme naquele serviço, dava errado. Tentava outra coisa, quando eu achava que ia dar certo, dava errado. Aquilo me bloqueava. Tinha uma dificuldade de compreensão muito grande, de interpretação de texto. As pessoas falavam uma coisa para mim, eu entendia outra. Um problema de comunicação muito grande que eu tinha. Pensando num homem bloqueado, irmãos. Era eu. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, desbloqueou. Todo homem, toda mulher que entrega a tua vida para Jesus é desbloqueado, irmãos. Diga amém por isso. Jesus volta para o lugar que ele foi expulso. O projeto é esse, irmãos. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. Irmãos, Jesus, ele expulsa o demônio de um gadareno, manda para os 2.000 palmeirenses que ali estavam, os porcos. Aqueles porcos são jogados ribanceira abaixo. E ele foi expulso daquela terra, expulso.
Acontece que para ele voltar para Jerusalém, ele teria que passar novamente por Decápolis, pelas 10 cidades. É uma das coisas mais lindas que eu já começo a compreender no texto, é que Jesus sempre pode voltar para o lugar que ele foi expulso. Jesus sempre pode voltar para o lugar que você foi expulso. Jesus sempre pode voltar para o lugar que não foi bem para você. Ele voltou. E começa um sinal messiânico. Quando ele volta para aquele lugar, o texto vai começar a dizer: e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos. Veja, quando Jesus ele chega naquele lugar, mais uma vez vocês vão perceber, irmãos, a Bíblia sempre registra que a maioria dos milagres de Jesus foi causado pela compaixão de amigos. Possivelmente você está aqui pela compaixão de alguém. Alguém te convidou, alguém orou por você, alguém insistiu por você, alguém convidou, alguém te chamou e você veio. A maioria das vezes que os milagres de Jesus sucederam, era através de amigos cheios de compaixão. E por que eles chegaram? Eles chegaram e disseram assim, ó, toca nele, porque era um sinal messiânico, irmãos. O profeta Isaías, ele tinha dito da seguinte forma, cadê? Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O judeu sabia que os ouvidos seriam desimpedidos. Isso era um sinal messiânico. E esse homem, eles chegam lá e falam assim, ó, põe a mão nele. Eu vou dizer para vocês, irmãos, que Deus, ele pode operar da maneira que ele quiser, não na maneira que nós mandamos que ele faça. E ele não fez conforme os amigos pediram. Deus ele age, ele pode agir em você. Você quer ver um exemplo? Deus pode preparar um momento para tocar na tua vida. Sabe qual momento, irmãos? Na abertura do culto. Hoje o toque na tua vida é na abertura do culto. Para outros, o toque de Jesus é no louvor. Você vai me louvar, porque é nessa hora que eu vou te tocar. E no irmão que está ao teu lado, possivelmente pode ser também que o toque de Jesus vai ser na hora que alguém estiver falando de dízimo com você. Na hora do dízimo está falando, e talvez você foi tocado com aquela palavra verdadeira, eu sou chamado para ser fiel mesmo. Eu sou um homem infiel, eu sou uma mulher infiel, e eu tenho percebido que por causa disso, eu não estou rompendo, estou bloqueado. É aquele toque, era aquele momento do dízimo que era para Deus falar com você no culto. O seu momento pode ser durante agora, a mensagem. E que durante uma fala minha, uma frase minha, um versículo a ser lido, era aquilo que você precisava ver. Possivelmente o momento que Deus pode operar em você é no momento, não é na pregação, não é no louvor, não é na oração, não é no dízimo, mas é no momento que você dobrou o joelho. E que no momento que você dobrou o joelho, era aquele momento que Deus estava esperando para tocar em você. Você dobrou o joelho e Deus tocou em você naquele momento. Mas pode ser que não seja nenhum desses momentos e você ficou sem entender o culto todo, mas no final foi feito um apelo e você entendeu e Deus tocou em você nos 45 minutos do segundo tempo do culto. Então Deus pode tocar de várias formas na igreja, de várias formas. O texto santo vai dizer que eles trouxeram um surdo, ele era bloqueado no ouvido, tinha dificuldade de interpretação, de entendimento, irmãos. Ele tinha muita dificuldade no entendimento, ele não ouvia. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando um homem e uma mulher não conseguem ouvir o Espírito Santo, ele é como um surdo na igreja. Ele pode ir em todos os cultos, ouvir todos os pregadores, mas ele é um surdo, ele é um bloqueado. Porque durante a mensagem, durante a pregação, a mente dele está tão cauterizada, tão aprisionada, tão levada para outros ambientes, para outras atmosferas. Ele está tão preso em problemas, ele está tão apegado em dor que ele não ouve. É surdo e cego.
E quem não consegue ouvir a voz do céu, não consegue falar a palavra da terra. Tem homens e mulheres travados, eles vêm ao culto, eles ficam lá, eles não ouvem, eles escutam. Eles estão sentados nas cadeiras, nas poltronas das igrejas, mas são bloqueados, irmãos. O da esquerda, da direita, está ouvindo a mesma pregação, está compreendendo a voz, está ouvindo a voz, mas ele está ali. Não estou entendendo nada, eu não estou ouvindo nada. O meu mundo é escuro, o meu mundo é surdo. Aí quando ele começa a ouvir testemunhos de pessoas dizendo assim: Deus me falou, eu senti Deus falar comigo, ele olha e fala: como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Eu quero ouvir esse Deus. Eu também quero ouvir esse Deus. Fala comigo, meu Deus. Olha meu ouvido aqui, fala comigo. O teu servo ouve. Fala comigo. Porque dá uma agonia quando você começa a entrar na presença de Deus, na casa de Deus, mas você não entende a voz dele. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas conforme a gente vai entrando muito no problema da terra, na atmosfera da terra, vem bloqueios, irmãos. Se tem um avanço, um dos maiores avanços das trevas sobre a igreja, é fazer a igreja não ouvir. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Existe uma artimanha do mal, irmãos, porque se você não ouvir, se você não entender, você não tem fé para encarar a semana. Você não tem fé para encarar a semana. O inimigo de nossas almas sabe o poder desse momento agora. Então ele não quer que você ouça, ele quer distrair você, ele quer que você não entenda, porque ele sabe que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra. Cada vez que você ouve a pregação da palavra, a pregação de Cristo, a tua fé aumenta. A tua fé aumenta. É por isso que você vem aqui, irmãos. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, e os seus ouvidos estão sensíveis. Efatá sobre os seus ouvidos, irmãos. Diga amém, por gentileza. Diga: fala que o teu servo ouve, Senhor. Repita comigo: fala que o teu servo ouve. Os ouvidos não, pelo fato dele não conseguir ouvir, ele não conseguia falar. Quando um homem não ouve a Deus, ele não consegue falar de Deus. Quando uma mulher não consegue ser sensível a Deus, ela não consegue falar sobre Deus. Essa era a situação. Ouvido bloqueado, língua travada, esse santo vai dizer. E tirando a parte, veja o que Jesus faz com a gente, irmãos. Existem momentos que Deus, ele fala com a multidão, mas tem momentos que ele tira você da multidão. Existem momentos que você está no culto aqui, ouvindo eu pregar aqui, e você não está vendo mais ninguém aqui. Deus está me tirando agora. Deus está me separando agora, porque Deus quer falar comigo agora. No meio da multidão, ele tirou: vem para cá, sai daí, sai daí. Existem cultos que você está com gente ao teu lado, mas você sabe, é comigo que ele quer falar. Eu quero dizer que é com você que ele quer falar. Diga amém, por gentileza, irmãos. Imediatamente, o texto santo vai dizer que Jesus chamou o surdo à parte, colocou o dedo nos ouvidos. Você vai perceber que o ministério de cura de Jesus sempre foi através da imposição de mãos, irmãos. Quando você é chamado por um apelo, você fica atento com isso aqui, ó, imposição de mãos. Quando alguém põe as mãos sobre você, Jesus, ele colocou os dedos no ouvido para desbloquear aquele ouvido. Às vezes a gente passa a semana toda sem entender, sem ouvir Deus. Senhor, que eu quero te ouvir, eu queria tanto te ouvir, eu queria tanto que o Senhor falasse comigo,
Assim como eu estou ouvindo a voz do pastor aqui, eu queria assim ouvir a tua voz. Como é que ele fala, pastor? Como que é a voz de Deus, pastor? A voz de Deus se revela a cada momento que você vai no teu quarto fechar a porta, e quando você abre as escrituras, você abre as sagradas letras, quando você abre o texto santo, a voz de Deus vem para você assim, conforme você lê, Ele fala, conforme você lê, Ele fala. Quando Ele fala assim, pôs os dedos nos ouvidos, como é que eu entendo? Como que eu entendo? Como que eu aplico essa palavra? Como é que eu leio essa palavra? Senhor, eu tenho ouvido. Se eu estivesse no teu lugar agora, ouvindo essa parte da mensagem, eu estaria colocando meu dedo no Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque eu sou um homem cansado, porque eu não ouço. Eu sou uma mulher cansada, porque eu não ouço. Quando um homem e uma mulher não ouvem, ele cansa. Ele fadiga. É horrível viver sem ouvir Deus, irmãos. Porque quando nós ouvimos Deus, nós somos orientados por Deus. É uma bússola, é um GPS, a voz de Deus ecoa. É impressionante quando o texto vai dizer, pôs os dedos nos ouvidos, e ele fez mais uma vez o que todo mundo não queria que fizesse, ou que todo mundo não pediu para fazer, mas ele pegou a saliva dele e colocou na língua do homem. Porque além dele não ouvir, ele tinha uma trava para falar. Tem muito crente que é travado na fala, irmãos. É uma guerra, irmãos. É uma guerra que o inimigo faz para você não ouvir e não saber falar. Alguém chega em você para pedir um conselho. Você sabe, você lembra que tem que falar de Jesus, mas não sabe como começar. Não sabe como começar. Como que eu começo? Como que eu falo? Aí dá nervoso, irmãos. Ela está falando, é tipo assim, ó, tá na cara do gol, é só chutar, só tocar. Ela está ali, ó, conversando com você. E eu estou passando por isso, e você está ouvindo aquela palavra. Como que é aquele versículo mesmo? O que eu falo? Aí dá um negócio, irmãos. A igreja brasileira é travada na língua. Não sabe falar. Não sabe falar porque não sabe ouvir. Quando um homem, ele discerne, ele vem para a casa de Deus para ouvir mesmo. Ele sabe. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo. Abra os nossos ouvidos, Espírito Santo. Destrava a nossa língua para falar do teu amor, Espírito Santo. Destrava a nossa língua. Nós somos a igreja do Senhor. Oh, Santo Espírito. Tudo que ocorreu na história do teu filho, da tua filha, que deu travamento, que deu bloqueio, desbloqueia, Senhor. Da mesma maneira que o Senhor tocou nesse homem, toca na noiva, toca na igreja, toca em nós, toca em mim, toca em nós, nossos ouvidos, para te ouvirmos, Espírito Santo. Aleluia! É um refrigério, irmãos. Quando eu estou em crise, quando você está em crise, quando eu estou mal, quando você está mal, e você tem uma experiência com a palavra, era tudo o que eu precisava. Era tudo o que eu precisava ouvir, meu Deus do céu. Naquele momento que Jesus pôs o dedo dos ouvidos, a saliva destravou a língua dele, Jesus, ele vai o efatar, porque o que você ouve, cresce dentro de você. Tudo que você ouve, cresce dentro de você. Vamos aplaudir uma senhora com a irmã Noemi. Ei, irmã Noemi, saudade da senhora, hein? Meu Deus do céu. Olha que coisa poderosa aqui, irmãos. Naquele momento, e levantando os olhos, eu vejo, irmãos, eu vejo um Jesus se compadecendo daquele gago, daquele surdo. Você viu que o vídeo colocou que... Você já teve um amigo surdo? Eu tive. Como é que ele fala? Ele balbucia. Aixa, Aixa. Aí, alguns deram risada. Dão risada de surdo, irmãos. Todo surdo é zoado. Ele quer falar, ele luta para sair macio. Aí a pessoa ri da cara dele.
Eu tinha um amigo na minha infância, eu fui criar com ele 3 anos. E ele me chamava de Aisha, Aisha, babá. E a gente tem que interpretar o que ele quer dizer. É isso aqui, é babá, Aisha, Aisha. Aisha, pega aqui, Aisha, Aisha, dá, babá. A gente tentava falar, e ai, babá, Aisha. Eu acho que esse ano foi tão gozado, foi tanta sátira, ele teve tanto bloqueio na alma dele, ele passou por tanta vergonha, por tanto bloqueio, por tanto travamento, que Jesus tira ele à parte. Eu fico imaginando o meu Jesus olhando para o céu. Quando ele olha para o céu, ele suspira, irmãos. O verbo aqui suspirar é igual do Espírito Santo, gemidos inexprimíveis, igualzinho, o verbo é igual. Ele suspira, porque ele vê a dor, o bloqueio, porque é duro, irmãos, é ruim demais ser um homem bloqueado. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que é bloqueado, e você sabe que é bloqueado, você não quer ser daquele jeito, você luta para não ser assim. Pastor, eu sei que eu sou assim, eu não gosto de ser assim, eu não quero ser assim, mas eu não consigo deixar de ser assim. Quando acontece, eu me comporto desse jeito, eu faço isso, vem um negócio sobre mim e me bloqueia. Esse homem passou por tanta coisa, por tanta vergonha, que ele levanta os olhos aos céus. Uma compaixão toma conta de Jesus naquela hora. É como se Jesus ele se importou tanto. A sua dor é a minha. Foi tanta empatia. Ele suspira e o homem, dá. E naquele mundo sem som, ele via som, sem som nenhum. Ele via as pessoas mexendo na boca, todo mundo mexendo na boca, e lá assim, é como que se colocassem você no Japão, Estados Unidos, na Alemanha, todo mundo falando uma outra língua, e você fica assim, ó. Você já se deparou sem entender nada? Como que era a vida desse homem, irmãos? Todo homem bloqueado vive sem entender nada. Quando uma mulher é bloqueada, é um silêncio ensurdecedor. Porque é horrível ficar sem ouvir a voz de Deus. É horrível, irmãos, é horrível. Eu prefiro ser condenado à cadeia. Eu prefiro ir para a cadeia do que ficar sem ouvir Deus. Eu acho que a maior tragédia que pode acontecer com o ser humano é Deus não falar mais com ele. A morte é melhor do que isso, irmãos. A morte, é melhor você escolher a morte do que um silêncio de Deus. Mas aqui Jesus vai dizer que Ele tem poder para abrir os nossos ouvidos, irmãos. Jesus tem poder para abrir a nossa boca. Ele olha para o céu e fala: Efatá, Efatá, abre-te, abre-te. O mundo daquele homem mudou. Sobe aí, filho, sobe aqui. Sobe o instrumental aqui. O mundo daquele homem mudou, irmãos. Portanto, cada vez que você vem a Jesus, é uma oportunidade de um efatá sobre você. É Deus abrindo portas, é Deus abrindo o ouvido, é Deus abrindo o coração, é Deus abrindo os olhos. Efatá, Efatá, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Efatá, Efatá. É uma palavra tão poderosa, irmãos. Olhou, Efatá. O ouvido dele abre assim, irmão. Sabe quando aquela pessoa se converte? Ah, que culto maravilhoso. Eu ouvi a palavra, eu entendi. Quem ouve a Jesus, o rosto, ai, que coisa maravilhosa.
Como é que você ouve a Jesus? Em todo culto Deus fala. A voz de Deus é ecoada em todos os cultos, como no presente momento Deus está falando com a sua voz através da palavra de Deus para a igreja. Diga amém, por favor. Você pode aplaudir o Messias por isso? Aleluia! Efatá é uma palavra aramaica, não é uma palavrinha mágica. Todo mundo sabia naquela época que era efatá. Todo mundo que ouvia a palavra efatá já discernia, é para abrir. É para abrir. Abra. Tem coisas que precisam ser abertas na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem coisas que precisam ser abertas. E tem coisas que podem ser abertas porque a palavra está falando sobre isso. O que é que tem que ser aberto para você, meu filho? No momento que eu estou pregando, nesse tempo profético agora, enquanto eu prego, você vai dizendo: abra, Senhor, abra isso aqui, Senhor. Me destrava, me desbloqueia. Enquanto eu estiver pregando, você vai lutando comigo. Luta comigo. Me desbloqueia. Eu não quero ser mais assim. Me desbloqueia. Esse homem foi desbloqueado, eu também quero. Efatá, abra, Senhor. Abra meu ouvido, abra minha língua, abra os meus olhos, abra minha mente, abra meu coração. Abra. Eu quero abrir, eu quero entrar por essa porta que o Senhor vai abrir. Efatá, eu quero abrir. Você veio hoje aqui, essa noite, para receber o efatá de Deus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Deus do céu. Efatá. Jesus tem poder para abrir. Jesus tem poder para entrar na área mais bloqueada que você tem. Eu entro aí, eu resolvo. Eu entro, eu não acuso, eu retiro. Eu vou naquela área, eu vou no teu passado, eu vou naquele lugar que te bloqueou e eu destravo. Eu abro a porta. Eu tenho a chave desse cadeado. Eu abro a porta. Aleluia, Jesus. Eu abro, eu vou nesse lugar. Você não vai mais se sentir assim. Eu desbloqueio você essa noite. Aleluia, Jesus. Tem gente que é presa de Satanás. É uma presa por causa de uma situação. E tudo que ele mais deseja: Senhor, me liberta desse sentimento. Quando alguém me machuca, eu não perdoo, porque eu tenho um negócio comigo aqui, ó. Eu já fui tão machucado nessa vida que eu não perdoo ninguém. Eu tenho um negócio comigo que eu me dá umas depressão, me dá umas opressões. Eu me fecho, eu me tranco. Eu não quero isso, meu Deus. Eu não quero ser assim com as pessoas. Eu não quero ser assim comigo. Eu não quero. Meu Deus, diga efatá para mim. Diga efatá para mim. Deus tem poder para abrir qualquer cadeado que trancaram você. Qualquer das suas emoções, qualquer coisa que aconteceu com você, qualquer coisa que fizeram para você, qualquer coisa que falaram para você, falaram de você, Deus tem a chave para abrir esse cadeado, te fazer livre. Aleluia, 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 aleluia. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Aleluia. É a ordem que despedaça o grilhão de Satanás, despedaça o jugo, é a voz dele. Eu liberto. Abertura de ouvido e libertação da fala. E logo se abriram os ouvidos. Aleluia. Se abriram os ouvidos. Aquele homem começou a ouvir a palavra do céu, irmãos. Sobe o som, meu filho. Deixa bem alto aí. Eu vou fazer dinâmica aqui. Pode deixar bem alto. Quando ele vivia assim, aí destravou. Efatá. Ele começou a ouvir os sonhos. Que som gostoso, que som bonito. Ele ouve Jesus e ele ouve a primeira palavra, efatá. Eu não sei quanto é você, irmãos, mas a língua tinha uma prisão aqui, ó. Porque abriram os ouvidos, a língua era presa, uma prisão na língua. E essa língua presa,
se desfez. Irmãos, ele começou a falar perfeitamente. Eu não sei qual é o seu pensamento sobre isso, mas ele aprendeu língua portuguesa facinho aqui, irmãos. Porque um gago, quando um gago ele é destravado, ele tem que reaprender a falar, irmãos. Ele tem que passar por fono. Por muito tempo ele tem que passar por fono. Ele falou perfeitamente. Porque quando você começa a ouvir a voz do céu, a sua língua se parece com a língua que você ouve do céu também. Você fala a linguagem do céu. Você fala igual ao céu. Tudo que você ouve no secreto, você repercute lá fora. Esse homem aprendeu língua portuguesa, irmãos. Língua portuguesa não, língua hebraica. Porque ele falava perfeitamente. Não. Glória a Deus. Não é glória a Deus. Exaltado seja Deus. Exaltado seja Deus. Ele glorificou perfeitamente, ele falou perfeitamente, ele agradeceu perfeitamente. Todo homem, toda mulher que aceita o toque de Jesus, que ouve a palavra efatá, ele também começa a falar perfeitamente. Quantos recebem essa palavra aqui essa noite? Você vai falar, levanta a sua mão, perfeitamente. Glória! Perfeitamente. Você, menino, esse homem. Lembra quando chegou na cela? Mudo, quietinho, na tua, né? Na tua. Fabrício aqui. Pensa num menino que é um dos amores da minha vida. Fabrício chegou na cela, quietinho, a primeira cela, ele não abriu a boca, irmãos. Na segunda cela, terceira cela, já começou. E teve cela que quando ele falava, a cela se movia através da fala do teu marido, minha filha. Efatá. Gente que nas células que nós reunimos, gente que tinha dificuldade. Lembra, meu filho? Fabrício, fica de pé, meu filho. Esse menino aqui tremia para abrir a boca, para fazer uma oração, para dar um testemunho. Hoje ele pede. Vocês podem aplaudir ao Senhor para esses dois homens de Deus aqui, irmãos? Aleluia! Deus toque, irmãos. Eu já contei. Vocês sabiam que eu era mudo? Eu fui mudo até 5 anos de idade, irmãos. Eu já contei aqui? Já contei, Sérgio? Até 5 anos de idade eu não sabia falar. Vocês estão segurando para dar risada, mas eu não falava. Eu falava, dá. Aí minha mãe foi ao médico, falou assim, meu filho não sabe falar. Ele tem língua travada, o que ele tem? Olha o que minha mãe falou, pastor. O médico falou para minha mãe, seu filho precisa de amigos. Eu não tinha amigo. Irmãos, nós morávamos lá em São Paulo, e durante os meus 5 anos eu nunca tive um amigo, nunca ninguém me visitou, porque papai trabalhava, mãe trabalhava, ficava em casa, e eu não sabia, eu não falava, eu falo igual o Caleb, Aí quando o médico falou para minha mãe que eu teria que ter amigos, eu não ia para a escola, minha mãe me matriculou, e no primeiro ano eu comecei a falar, por causa de amigo. Eu comecei a falar com 6 anos de idade. E desde então, é isso aqui que você está vendo. Tem coisas que ficará só entre você e Deus. Depois que o Efatá chegou e ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais nos proibia, tanto mais o divulgavam. Naquele homem falou assim, ó, olha só, irmãos, semana passada ele falou assim, ei, curvada, vem aqui, é para todo mundo ver, vem aqui, curvada, 18 anos, tem um demônio aí, vem cá, é para todo mundo ver, aqui não, sai da multidão, não conta para ninguém, hein? Não conta para ninguém. Eu já disse isso um dia e vou repetir. Existem coisas que Deus vai fazer com você no Efatá, que é só entre você e Deus. Existem bloqueios que você está sendo sarado aqui essa noite. Diga amém, por favor. Que é só entre você e Deus. Não diga para ninguém. Não diga para ninguém. Mas eles falavam. Caminhando para o meu final. Essa parte aqui, eu vou terminar com isso aqui, irmãos.
E o louvor pode vir comigo aqui. Maravilhosamente, Jesus faz tudo muito bem. Repita comigo. Maravilhosamente. Mais uma vez. Galeria, vem, fala em segunda voz. 1, 2, 3 e... Maravilhosamente, Jesus, tudo muito bem. Sobe o louvor. Olha só. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Igreja, olha aqui, meus filhos. Deus faz com você tudo muito bem. Deus toca em você de uma forma muito boa. Deus fala ao teu coração de uma forma maravilhosa. Ele faz na tua vida tudo muito bem. Ele abre os céus, Ele faz por você tudo muito bem. Deus não erra com você, você é o alvo dele, você é o amor dele. Ele faz tudo muito bem. Quantos podem receber essa palavra aqui no seu coração essa noite? Amém? Aleluia.